que sejam abençoadas, Pai, e que elas venham guardar o que elas irão aprender, que nós venhamos guardar, Pai. Esses homens, esse movimento que foi uma bênção, que foi para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, Pai. Desde já eu quero te agradecer por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, irmãos. Eu já vou passar para o Felipe. Qualquer coisa, irmãos, perguntem, viu? É de extrema importância vocês tirarem as suas dúvidas hoje, viu? E se vocês gostarem, pode se preparar, Felipe terá mais, viu? Amém. Passo para você, Felipe. Amém, né? Antes de tudo, eu queria agradecer o Cauã e o Melo, né, pela oportunidade de poder estar, e pela confiança de me chamarem para estar dando um estudo sobre os puritanos, né? E como o Cauã falou, vocês podem ficar à vontade para perguntar, na medida do possível, para a gente estar comentando sobre eles, né? Ajudando aquilo que contribui de alguma forma, né? O tema que eles me passaram foi para a gente fazer uma introdução aos puritanos. E eu acho que isso é muito correto falar dessa forma, porque o puritanismo ele foi um movimento extenso, né? Ele produziu muito conteúdo, marcaram a história de uma forma extraordinária, como um movimento enorme, não apenas em conteúdo e obras, mas também com relação ao tempo. Eles duraram mais ou menos cerca de 100 anos, ou até mesmo mais de 100 anos. Então, é muita coisa, muito abrangente. Se a gente for falar aqui sobre a doutrina puritana, sobre a teologia deles, sobre a diversidade deles, sobre a parte histórica deles, qualquer que seja a coisa, o máximo que a gente pode fazer é uma introdução, porque é muita coisa. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou estar tentando introduzir os puritanos, falando primeiro acerca... caracterizando um pouco como o movimento surgiu, o que marcou o movimento, quais são os alvos dele, e então vou deixar aberto para perguntas e respostas para os irmãos estarem aproveitando, tá? Eu vou tentar fazer isso correlacionando a história dos puritanos com algumas marcas do puritanismo. Então, quando a gente for estar falando, à medida que a gente vai avançando um pouco na história, a gente vai estar dando uma comentada em uma doutrina ou outra, em alguma marca ou outra, de acordo com o que a gente vai avançando na história dos puritanos, tá? Pegar aqui um pequeno esboço, porque é muita coisa para a gente estar falando. Então vamos lá. Eu queria abrir esse momento com um trecho que o John Piper ele comenta sobre os puritanos e que é um trecho bem pessoal e ele caracteriza muito a necessidade que nós temos hoje em dia para estudar os puritanos. Ele fala o seguinte, John Piper: eu vivo a minha vida em busca de ajuda. Preciso de ajuda para conhecer a Deus, preciso de ajuda para amá-lo, preciso de ajuda para mortificar o pecado, para ser uma pessoa gentil, para ser um marido melhor, para ser um pai melhor. Eu preciso de ajuda para descobrir a vida. E eu encontro ajuda naqueles raros, e eles são raros, eles existem em todos os séculos, mas eles são raros, aquele raro autor que realmente conhece a sua teologia, realmente sabe como as pessoas são salvas e como Deus é glorificado, como a teologia bíblica se harmoniza, como a santificação funciona e qual é a função do Espírito Santo e como o pecado é vencido. Quando penso nos puritanos, na minha experiência, eu penso em uma linhagem de amigos. Esse é um trecho que o John Piper comenta acerca dos puritanos. Eu acho esse um trecho muito importante porque o Piper ele não simplesmente começa falando dos puritanos, mas ele começa falando de uma necessidade que ele tem como um cristão comum. Apesar dele ser o John Piper, né? Ele fala que ele tem necessidades, ele precisa aprender a ser um marido melhor, a ser um pai melhor, a ser um cristão melhor. Então você percebe que a ênfase do Piper é na própria vida dele, na própria comunhão que ele tem com Deus e sua responsabilidade como cristão. E quando ele percebe essas necessidades que ele tem, eu acredito que todos nós temos necessidades, ele encontra nos puritanos uma ótima forma para ele crescer espiritualmente. Ele encontra nos puritanos aqueles autores que glorificam a Deus e que eles conhecem a harmonia bíblica, falam biblicamente sobre esses assuntos com profundidade e isso se torna um ótimo meio, a ponto de o John Piper chamar eles de amigos. Eu acho que essa é a visão que nós temos que ter primeiro quando nós nos aproximamos do puritanismo, né? Por que os puritanos são relevantes?
E eu acredito, como o J.I. Packer vai colocar também no livro Entre os Gigantes de Deus, porque eles são maduros. Nós precisamos dos puritanos porque nós temos muitas necessidades a ser supridas e eles têm uma densa, profunda, devocional teologia que vai de encontro àquilo que nós necessitamos hoje, né? Tem o Charles Spurgeon, uma vez comentou, ele era um grande leitor dos puritanos, né? Quando ele morreu, ele tinha uma biblioteca de 12 mil livros, Charles Spurgeon, e cerca de 7 mil livros eram de autores puritanos. Quando você pega alguns puritanos pouco conhecidos, como Richard Steele e outros puritanos, você sempre tem um comentário do Charles Spurgeon acerca dele, ou acerca de alguma coisa. Então o Spurgeon era um grande ávido pelos puritanos, e ele comenta o seguinte, que a era de literatura evangélica dourada é a era puritana. Se você quer encontrar uma era onde foi produzidos os melhores livros, os melhores conteúdos, com uma teologia densa, olhe para os puritanos. É o melhor conteúdo, é o melhor material que você tem que encontrar. Outro cara comentou, eu não consegui descobrir qual é o nome dele, vou colocar aqui como um anônimo, né? Ele comentou o seguinte, que Deus, na sua soberania e seu governo sobre o mundo e sobre a igreja, tendo em vista a necessidade do século futuro, pareceu derramar uma bênção extraordinária sobre os puritanos, para que eles escrevessem de uma forma profunda para as gerações futuras redescobrirem a mensagem das Escrituras. Eu acho isso extraordinário, porque é justamente isso que está acontecendo, né? Quando nós entramos no século passado, com a teologia liberal, o liberalismo, e muita necessidade com relação à igreja, foi quando a teologia puritana foi redescoberta, né? Homens como o Dr. Martin Lloyd Jones, como o próprio J.I. Packer, Stephen Nichols e outros, trouxeram novamente essa teologia puritana, e isso tornou a visão cristã bem mais extraordinária com relação à igreja, né? Meio que vitalizou aqueles que conheceram de perto esses estudos. Então, tudo isso que eu estou falando é para falar o seguinte, duas coisas pelo menos. Primeiro, nós temos necessidade. Vocês são cristãos, eu acho que talvez aqui a maioria é jovem, e todos nós temos problemas, tanto com relação ao pecado, que nós lutamos contra o pecado, nós temos problemas e vamos ter provavelmente até a morte na luta contra o pecado, como também a graça para que a gente verdadeiramente ame a Deus, que haja um zelo real pela glória de Deus, uma fome e sede de estar em comunhão com Deus pela uma vida de oração, o desejo de exaltar a sua glória através do evangelismo, através da pregação. Então, toda essa necessidade que nós temos tem sido um momento na igreja extremamente difícil, né? A ponto de todos os historiadores bíblicos, todos os escritores, apontar para os últimos séculos como sendo os piores, como sendo os mais terríveis, com as maiores dificuldades, com os pecados cada vez mais terríveis. Então nós estamos passando por uma grande necessidade. Eu acredito que essa é a primeira razão de nós estudarmos os puritanos, e em segundo lugar, porque você não vai encontrar material tão bom como diz Spurgeon, como diz Martin Lloyd Jones, como diz esse autor anônimo, do que os puritanos. Você não vai encontrar. Nós temos ótimos livros hoje, nós temos ótimos pregadores hoje, e todos eles sempre vão dizer, lê os puritanos. Você tem um Paul Washer, você já viu a biblioteca do Paul Washer? Raramente você encontra um livro moderno, ele até se desculpa, né? Tem a coleção completa do John Owen, coleção completa do Thomas Goodwin, coleção completa do John Flavel, do John Bunyan. Tem um vídeo na internet, é espanhol, dá para você entender. Então, esses homens que nós admiramos, eles vão dizer, olha, lê os puritanos. Eles vão apontar para os puritanos. Por quê? Porque os puritanos são bíblicos. Eles têm um conhecimento bíblico extraordinário. Eles pregaram demais, eles escreveram demais, eles tinham um zelo real pela glória de Deus. Tanto é que a primeira pergunta do catecismo menor de Westminster é o quê? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e se alegrar nele. E quando ele fala o fim principal do homem, ele não está falando qual é o seu fim principal. Cauã, qual é o seu fim principal? Glorificar a Deus com a minha vida. Esse não é o seu fim principal. A pergunta é qual é o fim principal do homem, da humanidade. E os puritanos responderiam glorificar a Deus, não somente através da sua vida, mas você buscando que Deus seja glorificado no mundo, pelo homem, pela humanidade. Não basta a sua vida glorificar a Deus, você tem que se importar como a sua cidade glorifica a Deus, como o seu bairro, a sua igreja. É um zelo para tornar o nome de Deus conhecido e tornar o nome de Deus engrandecido por todos, não apenas pela sua vida. Não é apenas pela sua vida de oração, pela sua leitura bíblica, mas a sua família lê a Bíblia, os seus familiares amam a Deus, há um zelo real, há mendigos por aí, há pessoas vivendo vidas devassas, há eleitos, como diria Paulo.
e Paulo diz que morria para poder os eleitos conhecerem o próprio Cristo, que eles estão vivendo vidas depravadas e não têm ideia da glória de Deus, daquilo que Deus criou, do que Cristo fez, e eles estão aí vivendo uma vida perversa, zombando da glória de Deus. O salmista diz no Salmo 119, né? Torrentes de água caem dos meus olhos, porque os ímpios rejeitam a tua lei. Então o puritanismo, ele vai juntar essa densidade bíblica, esse conteúdo bíblico, com um coração íntegro, com uma vida devocional, com uma mentalidade correta. Ele não prega apenas a mente do homem, mensagens intelectuais, mensagens que vão lhe dar ótimas informações bíblicas, mas eles vão cutucar você, eles vão insistir com você para que você não aprenda apenas a Bíblia, mas se arrependa e viva as Escrituras, né? Viva para a glória de Deus. Então ele consegue juntar a densidade bíblica, a teologia bíblica cristã, e ao mesmo tempo esse zelo, esse amor, essa paixão, essa devoção pela glória de Deus. Por isso Spurgeon diz que a era de ouro da literatura evangélica foi a era puritana. Por isso John Piper diz que eu preciso de ajuda e os puritanos são os meus melhores amigos. Então isso aqui é apenas uma introdução para nós abrir nossa mente, para a gente entender que nós precisamos, como diria o Packer, né, não é simplesmente saber, mas uma necessidade de conhecer os puritanos. Você está lutando contra o pecado, talvez você não consiga lembrar de um livro atual que trate sobre mortificação. Você consegue lembrar de algum livro atual que trate sobre santificação, mortificação? Talvez você vai lembrar do Santidade do Wiley, vai lembrar do Spurgeon, mas se você olhar para os puritanos, você vai encontrar muitos livros sobre a questão do pecado. Então, não simplesmente se contentem com isso, né, com essa aula, mas aos puritanos, leia, introduza, busque livros para glorificar a Deus e se alegrar nele. Esse é o alvo da sua vida, tá? Então nós vamos lá agora entrar um pouco na história, como é que esses homens surgiram, né? Se eles são importantes, como é que aconteceu. Então eu vou começar primeiro com uma descrição. O que foi o puritanismo? Quando eu vou falar dos puritanos, eu gosto de separar essas duas coisas. O que foi o movimento puritano, o puritanismo, e quem foram os puritanos. Tem muita gente que junta as duas coisas e confunde. Então vamos por parte. Primeiro, o que foi o puritanismo ou o movimento puritano? Na minha definição, o puritanismo ele foi um movimento que surgiu da Reforma Protestante, realizada na Inglaterra durante os séculos XVI e XVII, e que buscava uma reforma completa da igreja anglicana, da igreja estatal. Então, isso é puritanismo. Independente de quem foram os puritanos, o alvo do puritanismo principal era esse. Eles surgiram ali da Reforma Protestante dentro da igreja da Inglaterra, no reinado da Rainha Elizabeth, e o desejo deles era que toda a igreja fosse reformada, né? Era uma reforma completa da igreja. Isso é importante a gente definir esses termos, porque quando nós falamos de reforma hoje, ou doutrinas reformadas, né? A primeira coisa que a gente pensa é em ortodoxia. Você é reformado? Você pensa o quê? Você crê como eu? Você acredita nos 5 pontos? Você aceita a confissão de fé de Westminster? Ou os padrões de Westminster? Então, quando nós falamos de reforma hoje, nós falamos em termos doutrinários. Os puritanos não falavam dessa forma. Quando eles falavam de reforma, eles falavam em termos, claro que ortodoxo, mas também numa vida prática. Por exemplo, nós temos hoje em dia um dos clássicos sobre ministério pastoral, que é o livro do Richard Baxter, e o nome do livro é O Pastor Reformado, né? Que aqui no Brasil alguns publicaram como Pastor Aprovado. Mas quando esse livro foi publicado a primeira vez pelo Baxter, o nome reformado na capa do livro era enorme. Tinha o pastor lá em cima, pequeno, e embaixo tinha o pastor reformado, com letras garrafais. Isso foi de propósito. E o alvo deles, ao dizerem isso, é falar que o pastor reformado não é simplesmente um pastor que crê nas doutrinas puritanas, né, nas doutrinas ortodoxas. Inclusive o próprio Baxter não é lá o melhor reformado que existe, né? Mas quando eles usavam esse termo era nesse sentido, de que você crê nas escrituras de uma forma ortodoxa, mas você vive piedosamente. Então esse era o alvo. Quando eles queriam reformar a igreja da Inglaterra, a ideia não era simplesmente trazer uma ortodoxia para a igreja da Inglaterra, mas a ideia era que a vida da Inglaterra tem uma teologia bíblica e tem uma vida piedosa, uma vida bíblica. Eles queriam reformar, por exemplo, a família. O que é reformar a família? É ensinar o calvinismo para a família? Eles não queriam ser dessa forma. Reformar a família é guiar a família
com uma ortodoxia bíblica para a glória de Deus, para que os membros da família sejam piedosos. Ou então eles falavam de uma paróquia, né, uma congregação reformada, era uma congregação que cria de forma bíblica, mas também vivia de uma forma bíblica. Então, eles tinham uma visão de reforma que hoje em dia quase que se perdeu. Quando nós falamos de reformado, é mais a questão doutrinária, mas com eles não era. Com eles o negócio era bem mais abrangente, né? Então, esse era o alvo que eles tinham na época, era de tentar, o movimento puritano é esse, tentar reformar a igreja da Inglaterra. Então, qualquer pessoa que eles tentaram durante uns 100 anos, né? Já a gente vai entrar um pouco na parte histórica mais detalhada, mas isso mostra que o movimento puritano, ele teve um início, ele teve um meio, ele teve um fim. Então, às vezes a gente fala de algumas pessoas como os últimos puritanos, né? Infelizmente, o cara que está fazendo marketing da defesa do evangelho tá fazendo muita coisa errada, eu acho, né? Tá botando muito texto, muito nome de vídeo, nada a ver, sensacionalista. E eles têm um costume muito grande de chamar o Joel Bick como o último puritano, né? O próprio Paulo Júnior já falou isso. Ou então nós chamamos o Martin Lloyd Jones como o último puritano, ou o Paul Washer como o último puritano, ou o Charles Spurgeon. E nós chamamos assim, talvez no sentido mais de honra, mas historicamente falando, não são puritanos. Eles não participaram do movimento puritano. O movimento puritano teve um início, um meio e fim. E todos esses que vieram depois, inclusive o próprio Jonathan Edwards, não é considerado estritamente como um puritano. Puritano foi aquele movimento ali que teve aquele início, meio e fim. Tanto é que na época do Jonathan Edwards, ele foi contemporâneo do George Whitefield, né, o grande avivalista, e o George Whitefield comentou que uma unção especial acompanhava os puritanos, né? Eles estando mortos ainda falam. Ou seja, na época do Jonathan Edwards, do George Whitefield, eles já reconheciam os puritanos como um movimento que acabou. Ou como diz o Cauã, cessou, né? É um movimento que teve início, meio e fim. Então, já na época de Edwards, eles olhavam para trás para o movimento puritano como um movimento que se acabou. Como é uma parte histórica, né? O puritanismo é isso. Todos os outros que nós chamamos de puritano é mais nesse sentido de honra, né? Eu acho que alguém fez uma pergunta aqui, deixa eu dar uma olhada. Às vezes eu acabo não vendo, se vocês quiserem ligar o microfone e falar também, pode ficar à vontade. Os primeiros puritanos foram contemporâneos de Knox, praticamente, quase. Tanto é que Martin Lloyd Jones chamava ele de o pai do puritanismo, né? Mas nós vamos entender por quê. Mas os primeiros, sim, foram... o John Knox foi um dos pivôs para nascer o puritanismo. Isso ele não está na Inglaterra, isso ele estando na Escócia, né? J. Packer acreditava que Jonathan Edwards era um puritano. Ele comentou algo relacionado a isso no livro dos Gigantes de Deus. Sim, como Martin Lloyd Jones, ele acreditava no chamado espírito puritano. O que é o espírito puritano? É aquele mesmo espírito que houve em Knox, que houve no William Tyndale, desse zelo pela glória de Deus, e com essa disposição de se opor ao Estado, à autoridade do homem, algumas vezes até algumas decisões da igreja, para poder glorificar a Deus, né? Então, nesse sentido, como espírito puritano, ele acreditava sim, como Martin Lloyd Jones no Jonathan Edwards, nesse sentido. Mas como eu falei, não no sentido histórico, realmente estrito, mas no sentido de honra, né? Carregou o zelo. Inclusive, acho que é o Packer, o Albick, chama o Jonathan Edwards de puritano fora de tempo, relacionando ao apóstolo Paulo, né? Quando Paulo diz que ele foi um apóstolo nascido fora de tempo, da mesma forma o Bick aponta o Jonathan Edwards como um puritano nascido fora de tempo, justamente porque ele não estava ligado ali ao movimento. O Alberto perguntou se hoje existem subpuritanos. Eu acho que a melhor resposta seria que, historicamente falando, não há puritanos, né? Então, o que hoje existe é o quê? O que hoje existe pode ser alguém que tem esse zelo, esse espírito que nós chamamos de puritano, né? Eu acho que talvez esse termo não seria correto, seria melhor falar como algo mais um cristão fervoroso ou bíblico, como Paulo diz em Romanos 12, né? Cerca do fervor, porque é bom a gente usar o termo puritano de uma forma histórica para nem substituir o cristão bíblico, que eu acho que o termo melhor seria bíblico mesmo, e não acabar misturando a história, né? Nós chamamos puritanos de puritanos por quê? Porque foi uma parte histórica, né? Fez parte do movimento e eles eram conhecidos dessa forma e ficou. Mas
com relação a nós que estamos de fora, nós podemos chamar de cristão fervoroso, ou bíblicos, ou como o Bick fala, que recebeu uma herança puritana, uma herança reformada, para não atrapalhar nem o termo bíblico e nem misturar a história. Então deu para entender aí o que foi o puritanismo, né? Essa ideia de movimento, buscando a reforma aí da igreja da Inglaterra. Então vamos lá, como é que surgiu então esse movimento puritano? Como eu comentei, o puritanismo ele surgiu da reforma que estava acontecendo na igreja da Inglaterra. E quando nós falamos da reforma na Inglaterra, é um tipo de reforma que não aconteceu da mesma forma que aconteceu na Alemanha, não aconteceu da mesma forma em Genebra, não aconteceu da mesma forma em Zurique, com rapaz, eu esqueci o nome dele, com Zwinglio. Por quê? Porque a igreja da Inglaterra ela meio que teve essas pausas há muito tempo. Por exemplo, Martin Lutero começou ali em 1517, né? 31 de outubro. Já na Inglaterra, em 1414, por aí, 1400 e alguma coisa, ou seja, uns 100 anos antes da Reforma Protestante, surgiu um rapaz chamado Wycliffe. E esse Wycliffe, ele já tinha algumas ideias, e algum espírito puritano, vamos dizer dessa forma, de traduzir a Bíblia, colocar na mão do povo. Ele era contra a ideia do rei ser o cabeça, né, da igreja. Ele já defendia uma certa separação entre igreja e Estado. E o que aconteceu? Ele foi perseguido, obviamente, o Wycliffe, mas ele fez uma coisa que marcou muito o puritanismo. O que ele fez? Ele correu para as universidades. Na época, na Inglaterra, só existiam 2 universidades. Era Oxford e Cambridge. Só tinha essas 2 universidades, Oxford e Cambridge. Então, o Wycliffe, ele meio que investiu na universidade, correu para as universidades, e o seu ensino sobreviveu lá dentro. Durante anos, os Lollardos, como ficou conhecido, né, os seguidores de Wycliffe, depois que ele morreu, preservou essa ideia que lá na frente seria redescoberta pelo Martinho Lutero, e ganharia um espaço mais forte com ele. Então, o Martinho Lutero começou a reforma em 1517, 1518, o Zwinglio, ou foi em 1519, o Zwinglio já começa a pregar sistematicamente a Bíblia lá em Zurique, a partir de Mateus capítulo 1, verso 1. Depois Calvino lá na frente entra. Mas o que acontece? Essas ideias reformadas, lembra que o Lutero também teve muito a ver com as universidades? Foi passado para as universidades, principalmente de Oxford e Cambridge, lá na Inglaterra. E essas ideias começaram a ter mais impulso e mais firmeza entre os alunos da universidade. Então a reforma na Inglaterra meio que tem uma ligação muito grande com as faculdades. Isso é importante para você entender lá na frente. Então, esses caras começam a ter esse conhecimento, essa ideia, começam a propagar. E na época os ministros saíam das universidades, né? Então, já saíam com ideias reformadas. E o rei, que na época era o rei Henrique VIII, ele era um grande opositor da reforma protestante. Ele era muito católico, chamaríamos de católico fervoroso. Em 1522, ele até escreveu um tratado que o Papa da época, se eu não me engano, é o Papa Leão, aprovou, deu um nome para ele lá, um título de honra, por ele ter escrito um tratado. O rei Henrique VIII era inteligente e tudo. Então ele era um grande opositor da reforma. Sabe o que houve? O rei Henrique VIII, ele era casado com a irmã do seu irmão faleceu, então meio que obrigaram ele, por questões políticas, que era o irmão mais novo, casar com Catarina de Aragão, né, 1509, por aí. Então, o que aconteceu? O rei casou com ela, mas não foi um casamento legal, né? Foi um casamento quase que forçado. Tiveram uma filha, que era a Maria, só que a Catarina de Aragão não dava para ele um filho homem, né? Não dava para ele um filho homem, e ele queria um filho homem para continuar o reinado quando ele morresse, um herdeiro do trono. O problema é que esse cara, ele começou a ter uns problemas, inclusive morais, e pensar que era errado ele ter casado com a mulher de seu irmão. E aí ele era muito mulherengo, teve um caso fora do casamento, nasceu um filho homem fora do casamento, que era bastardo, né? Que com certeza o Papa não ia permitir que subisse ao trono. E então o rei Henrique VIII começou a ter esses problemas. A Catarina de Aragão terou 40 anos e estava ficando velha, e o herdeiro não vinha. Então ele queria o divórcio. Essa era a opção dele. É claro que ele tinha 3 opções. Primeira opção, esperar a Maria crescer e se casar com o cara. O reino passaria para ela. Só que aí, meu irmão, tem muita coisa, né, para poder
Ele ia esperar muito tempo para Catarina crescer para casar. Segundo, o filho bastardo dele ser aceito pela Igreja Católica, e a Igreja Católica não ia aceitar. Sabe o que a Igreja Católica diz? Fala o seguinte: casa a Maria com o filho bastardo. A sugestão dos caras era casar meio irmão para manter. Claro que o rei Henrique VIII não ia querer isso, achou um absurdo. Então a teologia católica era coisa de doido. Aí o terceiro era o seguinte: divórcio. Ele se divorciava da Catarina de Aragão, casava com uma mulher e tinha um filho homem. O que aconteceu? A Igreja Católica não aceitou, né? O Papa não aceitou de forma alguma, então o rei ficou revoltado com isso, arrumou uma forma lá de se afastar da Igreja da Católica, né? Então eles oficialmente cortou os laços da Igreja Católica com a Inglaterra, para poder, tirou o Papa como cabeça da igreja, e ele se colocou como cabeça da igreja. E aí surgiu a Igreja Anglicana. A palavra anglicana do latim é da Inglaterra, então era a Igreja da Inglaterra, a Igreja Anglicana, onde o Henrique VIII agora era cabeça da igreja. Então esse cara se divorciou da Catarina de Aragão e casou com a Ana Bolena. E aí a Ana Bolena deu um filho para ele, que era homem, né, que era Eduardo. E o maravilhoso é que a Ana Bolena, ela era protestante, ela tinha um viés protestante. Então o que ela fez? Ela tinha um viés protestante e era inteligente, então ela começou a tentar trazer ministros que eram a favor da reforma protestante que estava rolando aí por fora, e começou a colocar dentro da corte. Inclusive parece que ela tentou até trazer o Bullinger, lá que era o sucessor de Calvino, se eu não me engano, trazer para a Inglaterra. Então houve esse avanço da reforma com essa mulher, né, que era protestante. O que aconteceu é que começaram a haver rumores que ela estava traindo ele, inclusive até com o próprio irmão, o incesto. Começaram a inventar essas coisas, e o rei Henrique VIII ele se apaixonou por outra mulher. Perdão, eu disse que a Ana Bolena teve um filho homem com ele, né? Mas é errado, o filho dele ia surgir depois. Essa mulher, a Ana Bolena, que era protestante, ele teve outra filha com ele. E essa outra filha era Elizabeth. Então ela teve uma mulher, ela não conseguia ter homem também. Ela ficava abortando, né? Talvez por conta da pressão e tudo isso. Então ela também não estava tendo filho homem, a Ana Bolena, tá? Essa que era protestante, teve apenas uma filha mulher, que era Elizabeth. E o que aconteceu foi o seguinte: o rei também queria se divorciar dela, e arrumou um pretexto para isso. Qual era o pretexto? Disseram que ela estava traindo ele, então ele tomou essas palavras como certa, disse até que era incesto, né, que era um caso gravíssimo, e ele mandou executar a Ana Bolena, mandou matar ela para poder ele ter liberdade de casar. Então você percebe aí que o rei Henrique VIII era bem doido, né? A primeira mulher dele, divorciada, não conseguia ter filhos, divorciou. Segunda mulher também não conseguia ter filho homem, teve apenas uma menina, Ana Bolena, que era protestante, católico protestante agora, né? Ele matou, executou, casou com uma terceira. Essa terceira, sim, era católica, mas essa terceira, ele teve um filho homem com ela, que foi Eduardo VI, só que foi o seguinte: ela faleceu no parto. Ele amou ela de verdade, diz a história, né? Mas ela morreu no parto. Então esse cara achava que estava debaixo de maldição. Porque, primeiro, a primeira mulher não teve filho homem, ele conseguiu ter filho homem fora do casamento, mas a primeira mulher não conseguiu. A segunda não conseguiu, a terceira, quando conseguiu, ela morre no parto. Então o rei fica já triste, né? E com isso ele se separa da igreja da Inglaterra, mas pelo menos o herdeiro está garantido. Quando ela morre, ele casa de novo. Aí esse novo casamento que ele faz é casamento distante, né? Político e tal. Os caras mandam uma imagem dela, pintam uma imagem da próxima noiva, da quarta mulher dele. Uma imagem bonita, linda, maravilhosa. E ele quer casar com ela. Quando ela chega, a bicha era feia, né? Foi fake news aí. E ele casou com uma mulher muito feia. Então o que ele fez? Divorciou da mulher, da quarta mulher. Com a quinta, ele casou. E aí essa de fato traía ele. Descobriram que de fato ela traía ele. Com a quinta mulher, mandou matar. Aí veio a sexta mulher. Aí com essa sexta mulher, aí ele casou. Aí de fato quem morreu foi ele, né? Tem até uma música na Inglaterra, que é uma música para decorar, né? Que fala sobre as 6 mulheres de Henrique VIII. Divorciada, decapitada, morta. Divorciada, decapitada, viva. 6 mulheres: divorciada, decapitada, morta. Divorciada, decapitada, viva. Então ele morre aí e sobe ao trono Eduardo VI. O que acontece? O Eduardo VI, diferente dos outros filhos lá, né? Então, ele foi criado num ambiente protestante. Thomas Cranmer, que era o cara que estava praticamente liderando a reforma protestante na Inglaterra, criou ele como protestante. E como protestante, houve um avanço ali na igreja da Inglaterra.
Inclusive, John Knox vai parar na Inglaterra nessa época. John Knox ele vai para a Inglaterra, ele prega diante do Eduardo VI. Eduardo VI gostava bastante de John Knox. Então começa a ter aquele avanço na igreja da Inglaterra. E o rei Eduardo VI morre em 53. E aí sobe quem? A Maria Sanguinária, filha da primeira mulher do Henrique VIII, Catarina de Aragão, que era católica. E a Maria, ela sobe com gosto de raiva mesmo. Por quê? Porque ela era católica, roxa, fervorosa. E pior, o rei divorciou da mãe dela porque a igreja católica não permitia. Então imagine, na cabeça dessa mulher, a igreja católica, não, com certeza ela não é de Deus, não. Na cabeça dela é o seguinte, o catolicismo era para manter o pai e a mãe dela junto. Então o cara divorciou da mulher, divorciando do catolicismo. Então quando ela voltou com gosto de gás, foi para desmanchar tudo que havia de reforma, começou a perseguir os protestantes, o pessoal começou a viajar, John Knox inclusive saiu. Então muita gente saiu nessa época, né? Teve um ato de São Bartolomeu, que foi 24 de agosto, e esse ato ela matou dezenas de cristãos, e durante 5 anos ela reinou, tendo todas essas perseguições. Enquanto isso, a galera estava saindo ali da Inglaterra, estava fugindo, estava indo para Genebra, de João Calvino, estava indo para a Alemanha, estava indo para Zurique, começaram a fugir dela para o continente. E na medida que eles fugiam, eles iam encontrando a reforma plena, vigorosa em outros lugares. Graças a Deus, essa mulher morre, depois de 5 anos, 1558 ela falece, ela morre, e sobe ao trono a irmã dela, que é a rainha Elizabeth. E essa dizem que era protestante, tanto é que ela ficou presa durante 1 ano no reinado da irmã dela, da Maria Católica, Maria Sanguinária, né? E essa mulher ela sobe no trono como protestante, e isso é um ânimo, né? Traz um ânimo para todo mundo. E quando ela sobe sendo protestante, as pessoas que estavam fora do continente começam a voltar. Eles viram o culto em Genebra, viram a reforma avançando, então eles voltam para a igreja da Inglaterra com essa ideia de agora sim, agora nós vamos reformar a igreja da Inglaterra. Agora nós não apenas temos a doutrina reformada, nós temos o exemplo reformado. Viram João Calvino, viram a galera no continente, então eles voltam querendo trazer uma reforma à igreja da Inglaterra de uma forma completa. Isso em 1558. O que acontece? A rainha Elizabeth ela é uma ótima política, né? Então o que ela faz? Tentando agradar gregos e troianos, ela pensa o seguinte: o John Knox saiu fugido, e para quem sabe, o John Knox ele vai para a Escócia em 1559. Se liga nisso. Quando ele chega na Escócia, o parlamento escocês era católico em 59. Em 1 ano, com 1 ano, 1559 para 1560, através da pregação, dos escritos, da coragem, da ousadia do John Knox, 1 ano depois, a Escócia fala oficialmente que a religião oficial agora era o protestantismo. Isso dentro de 1 ano. John Knox, na Escócia, em 59 para 60, em 1 ano, ele reforma o país a ponto deles trocarem de religião. O que significa isso? John Knox estava na Inglaterra, estava tendo uma obra de reforma extraordinária. Só que é o seguinte, o John Knox ele acredita no presbiterianismo, né, o pai do presbiterianismo. Então no presbiterianismo é um modelo diferente do modelo que estava tendo na Inglaterra, que era o modelo anglicano. No modelo anglicano tem as igrejas, as paróquias, as congregações, tem os bispos ali que dirigem as congregações, né, de uma forma geral, e tem o rei. Então o que é que faz? O rei não precisa tomar a frente de todas as igrejas. O rei ele simplesmente pode compactuar com os bispos, colocando ali os bispos que ele quiser, é o rei que elege os bispos que são de acordo com as ideias dele, então ele consegue dominar a igreja através dos bispos. Então o modelo anglicano é maravilhoso para o rei, porque o rei consegue, de certa forma, dominar a igreja através dos bispos, né? Então, no presbiterianismo não existe isso. No presbiterianismo tem o presbitério, tem o sinédrio, o rei não tem o que fazer lá dentro. Então o que acontece? Quando a rainha Elizabeth entra, ela não quer essa reforma. Ela não quer uma reforma estilo John Knox, que coloque o presbiterianismo e tire o poder dela como rainha de governar os bispos e assim manter a ordem na igreja do jeito que ela quer. Deu para entender? Se colocar o presbiterianismo dentro da Inglaterra, a rainha ela perde
essa vantagem que ela tem sobre os bispos e essa vantagem que ela tem sobre a igreja. Então a Elizabeth não deseja avançar a reforma na Inglaterra. Ela mantém as doutrinas reformadas, justificação pela fé, pode pregar sobre a graça, pode pregar sobre isso, mas o culto, ela mantém um culto anglicano, que é resquício do catolicismo. Mantém os bispos, mantém as vestes sacerdotais, mantém a ceia da forma como era realizada na missa. Então, ela não quer uma reforma completa porque ela sai em desvantagem. Aqui, pronto, é nesse ponto que nasce o puritanismo. 1558, lembrem, 1559, ela deixa bem claro o ato de uniformidade dela, que ela não quer essa mesma reforma. E então os homens que voltaram do continente, que viram a reforma, que viram o que estava acontecendo, ouvindo notícia que o John Knox fez isso em um ano, então, com uma rainha católica que estava lá na época, né? E eles, com uma rainha protestante, poderiam fazer o quê, né? Poderiam fazer mais, mas estavam enganando. A Elizabeth não queria fazer isso. Então esses homens nascem aqui. Eles não aceitam uma reforma lenta, eles não aceitam um ritual lento, um ritual católico, eles não aceitam o resquício do catolicismo e eles começam a querer pressionar a igreja da Inglaterra para ser mais bíblica, para reformar por completo, não simplesmente parar a reforma. Então eles queriam reformar a igreja da Inglaterra a todo custo, colocar uma liturgia correta, tirar essa ideia católica que estava permeando a igreja. E claro, lá na frente também queria botar o presbiterianismo como governo, né? E a rainha Elizabeth não concorda, né? Então, nessa época, eles começam a ser chamados de puritanos. Por quê? Puritanos era um termo que era usado na igreja medieval para falar de alguns hereges, né? Então, começaram a usar esse título para depreciar eles, dizendo que eles simplesmente não estavam à vontade. Eles queriam um negócio mais... Eles eram zelosos demais, eles eram detalhistas demais, não estavam satisfeitos, não estavam contentes com a providência de Deus, de dar uma igreja com doutrinas reformadas, eles queriam mais coisa, então começaram a taxar eles como hereges, como puritanos. O termo puritano ali nasce nessa época, 1560, esse termo é um cunhado puritano para dizer que eles eram santarrões, né? E esse termo perdura durante muito tempo, viu? Por exemplo, o Richard Baxter, ele nasceu em 1615, Richard Baxter, 60 anos depois que o termo foi aplicado. E ele disse que quando ele brincava na rua, quando era criança, na semana, quando era no domingo, o pai dele e ele eram taxados, a sua família era taxada de puritanos, porque de uma forma zombeteira, ficava zombando dele quando ele era criança, porque no dia do Senhor, eles guardavam um dia, não podia sair para brincar, não podia ter aquele momento de diversão. Então perceba aí, mais de 60 anos depois, esse termo ainda era usado para poder zombar dele, para poder zombar dos puritanos. Alguém fez alguma pergunta aqui? Deixa eu ver. A igreja anglicana de hoje em dia ainda tem um culto parecido com a igreja católica? Eu acredito que, assim, existem os resquícios do catolicismo, mas com bases diferentes. Tá? Eles têm a base que eles usam não é uma base católica. Né? Então, o catolicismo, por exemplo, acredita no casamento como um sacramento. Né? A igreja anglicana não acredita dessa forma. Eles têm os 39 artigos, que são artigos bíblicos, né? Reformados, inclusive na época da Igreja da Reforma, mas eles ainda têm todo o governo episcopal, né? De certa forma, o governo ali anglicano, que é muito parecido com o que a Igreja Católica usa. Tem alguns os resquícios da vestimenta, das vestes e por aí vai. Mas a gente não poderia chamar de catolicismo, né? Seria mais resquícios, aquilo que sobrou, mas que é usado não com a mesma base que os católicos usam. Inclusive o anglicanismo está ganhando uma força, né, hoje em dia. Então, os puritanos nascem aí com esse zelo, com essa reforma, tá? Isso em 1560 por aí. É verdade que os puritanos eram contra o teatro no culto público. Por quê? Porque a Igreja Católica foi quem inventou esse negócio. A Igreja Católica é o seguinte, a missa era em latim, a Bíblia não podia ser na mão do povo, então eles tinham uma forma apenas de ensinar o povo, que era o quê? Com imagem. Então eles botavam imagem nas paredes, pintavam as catedrais com imagens, porque como a missa era em latim... Inclusive... Pode falar. Inclusive tem até aquele filme de Lutero, né? Bem antigo, não sei se vocês já viram, que tem uma parte lá no culto que eles mostram, né, imagens do inferno e tal, e se eles não pagassem as relíquias, eles iriam para lá, né?
Exatamente. Então as imagens eram um meio de ensinar o povo, né, com relação ao que eles não podiam entender, né? Então o teatro foi colocado pela Igreja Católica aqui também. O teatro, eles faziam teatros, ensinavam para poder ensinar doutrinas católicas, né? Já que a missa é em latim, a Bíblia não estava falando do povo, eles usaram o teatro dessa forma. Os puritanos eram contra, por quê? Porque havia uma prioridade na pregação. Pregação é a voz de Deus, é a palavra sendo proclamada, é a ferramenta que Deus abençoou e elegeu para salvar os eleitos. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então eles cortaram o teatro dentro da igreja, assim como cortaram várias outras coisas que tinham resquícios católicos, né? Coisas que você até podia achar, pode ser absurdo. Um exemplo, eles cortaram a ideia de se dobrar para tomar Santa Ceia. Né? Nas igrejas assembleianas, é muito comum quando a pessoa vai tomar Santa Ceia se ajoelhar para tomar. Os puritanos eram contra, por quê? Porque a Igreja Católica tinha uma ideia por trás disso. A ideia era o quê? Era que o pão era o próprio Cristo transubstanciado. Por isso você se dobra como uma forma de venerar o pão pelo Cristo que estava transubstanciado lá. Era uma questão de adoração ao pão, ao Cristo no pão. Então os puritanos eram contra por causa da doutrina católica. Não pode se ajoelhar não, porque Cristo não está no pão. Os assembleianos, claro que não pensam dessa forma, né? Eles se ajoelham contra a ideia, mas não com a ideia de transubstanciação. Então tem muitas coisas que os puritanos eram contra por causa da didática católica que tinha sido colocada. Por que os puritanos fumavam? Porque a gente não tinha os estudos que temos hoje com relação a fumar, aos malefícios, né? Inclusive, pediram até para o Spurgeon fumar, porque isso era benéfico à saúde. Então, olha a ideia que os caras tinham na época. Então, na época não tinha carteira de cigarro com a perna do cara quebrada, sei lá, com o pulmão preto. Não tinha isso nas carteiras de cigarro. Então é isso. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu acho que tem 10 minutos, né, Cauã? Para fazer 1 hora? Tem sim. Então o que eu vou falar? Vamos dar uma resumida no que eu falei aqui para você, sem introduzir aos puritanos. Primeiro, nós temos a necessidade dos puritanos por conta do zelo deles bíblico e devocional. Segundo, o movimento puritano foi um movimento que surgiu da reforma na igreja da Inglaterra, com o intuito de reformar a igreja por completo, tá? E em terceiro lugar, eles vieram justamente com essa ideia na prática por conta do continente. Eles viram o continente, aprenderam na prática os rituais bíblicos, quando eles voltaram, eles queriam aplicar com tudo, né? Isso para a glória de Deus, eles não queriam aplicar simplesmente por capricho. Para vocês terem ideia, morreu muito mais gente na Inglaterra defendendo a liturgia bíblica de culto do que pela justificação pela fé. Morreu muito mais gente defendendo a liturgia bíblica de culto do que pela justificação pela fé. Então vocês viram o zelo que os caras não tinham pelo culto. Eles acreditavam que o culto era uma das principais coisas que existem dentro do mundo hoje. Que era o culto. Deus ele foi muito detalhista no Velho Testamento acerca do tabernáculo, acerca de tudo que ia representar o culto cristão lá na frente. Então eles acreditavam que Deus ele era muito preciso com relação ao culto e a gente não pode adorar a Deus do jeito que a gente quer. Tem que adorar a Deus do jeito que ele ordenou. E se ele não ordenou, então é porque ele não quer. Se ele quisesse, ele tinha ordenado. Então eles tinham muito essa ideia disso, tá? Então, se eu tiver mais um tempinho, queria falar então de alguns alvos gerais que eles tinham para poder colocar isso em prática. Primeiro, talvez o alvo mais principal deles era uma reforma no púlpito. Por quê? Porque eles tinham uma visão bíblica de que Deus deu uma autoridade, deu pastores à igreja e deu a pregação como principal meio para juntar os eleitos, reunir os eleitos, condenar os ímpios, cheiro de morte para morte, e edificar a igreja. Então a primeira reforma que eles queriam no púlpito, porque a igreja anglicana aceitava ministros que eram ministros que não sabiam da Bíblia. Teve um puritano em 1500 e alguma coisa que foi fazer um teste, né, com algumas perguntas, cerca de vários ministros anglicanos, e algumas das perguntas eram, por exemplo, quais são os 10 mandamentos? E havia ministros que não sabiam. Onde está a oração do Pai Nosso? Havia ministro anglicano que não sabia onde é que estava a oração do Pai Nosso. Então, eles queriam uma reforma, primeiro uma reforma no púlpito. E quem é que ordenava, quem é que preparava o púlpito, né? Eram as universidades. Então, os caras investiram na universidade. Inglaterra, Cambridge,
com William Perkins, com Richard Sibbes, com Lawrence Chatterton. Esses homens, então, investiram nas universidades para zelar pelo púlpito, que eles iam sair da universidade e iam ser ordenados a ministros. Então, a primeira reforma que eles queriam é isso, uma reforma no púlpito, tá? Principalmente com relação aos pregadores. Segundo lugar, eles tinham uma reforma pessoal também, era outro alvo. Primeiro, uma reforma no púlpito. Segundo, uma reforma pessoal. Eles não se importavam simplesmente com ortodoxia. Eles queriam que os membros das igrejas tivessem uma vida santa, conhecessem a Deus e vivessem para a glória de Deus. Então, percebe que está muito ligado ainda a questão do púlpito, né? Prepare o púlpito. Para que preparar o púlpito? Para que pelo púlpito, pelo pastor, pelo ministro, a igreja leve uma vida santa, né? Os membros levem uma vida santa. Então eles tinham essa visão de que tanto faz se você está dentro de uma igreja reformada. Você é reformado na sua vida. A sua vida é uma vida reformada. Você tem uma vida real, um zelo pela glória de Deus. Você é santo. Você ora. Você tem vida de oração. Você ama as escrituras. Você lê a Bíblia para quê? Para glorificar a Deus e se alegrar nele, ou só para conhecer a Bíblia? E, poxa, isso aqui daria um belo sermão. Tanto faz dar um belo sermão. A questão é, você está vendo aquele texto para viver aquele texto? Então, eles tinham um alvo na pregação, no ministro, mas eles também queriam zelo pelos membros da igreja. Lembrando que na época era obrigatório você ter que ir para o culto, né? A Rainha Elizabeth, ela promulgou uma lei, quando ela subiu, quando ela ascendeu ao trono, que todo inglês era obrigado a todo domingo, pelo menos uma vez por semana, pelo menos no domingo, a ir para alguma igreja. Ela fez essa lei com o intuito de tirar os católicos, né? Para os católicos ser obrigados a participar dos cultos e descobrir quem é católico e quem não é. E também para reformar a igreja nesse sentido, né? Tirar o catolicismo para colocar o protestantismo da forma dela, do jeito dela. Então, o cidadão era obrigatório. Então, os ministros puritanos tinham certeza que dentro do culto deles iam estar ímpio, iam estar beberrão, prostitutas, comerciantes, porque eles eram obrigados a estar. E se eles faltassem um culto, eles eram multados por lei, e se continuasse faltando, então era mais pesado ainda a multa, né? Que eles iam ter uma pena mais pesada. Então, por isso que os puritanos estavam ligados, né? Eles sabiam que no culto deles não ia estar só crente. Então, eles tinham um zelo tanto pelo pregador, mas também tinham um zelo pela galera que ia estar lá, pelas pessoas que iam estar dentro do culto. Isso é importante para poder saber diferenciar quem podia tomar Santa Ceia, quem seria batizado, né? Então, eles tinham essa ideia muito séria sobre isso, de que a igreja precisa ser uma igreja reformada, não apenas um púlpito, mas uma vida piedosa. Em terceiro lugar, eles também procuravam alcançar as famílias, era o terceiro alvo deles. Primeiro, púlpito, segundo, membros, terceiro, famílias. Eles tinham uma visão muito bíblica acerca da família, onde cada pai era praticamente o pastor do seu lar. Então a família tinha que ser uma família onde o próprio Deus criou aquela família pela sua soberania, instituiu a família antes mesmo antes mesmo do povo de Israel, antes mesmo de qualquer outra instituição. Então Deus, como proprietário, criador da família, ele merecia ser glorificado pelas famílias. Então eles tinham uma visão bíblica séria sobre família. Por exemplo, você está aí na sua casa, você é um filho, seu pai é cristão, sua mãe é cristã, não sei, mas a sua família foi criada para a glória de Deus. Entendeu? Então, tanto faz a sua família ímpia. Você pode ter um casamento ímpio, a sua família pode ser ímpia, mas se não houver princípio bíblico como paciência, amor, perdão, sua família vai para o brejo. Né? Então pode ser ímpio, mas se não cumprir esses mandamentos bíblicos, não vai funcionar. Porque a família foi criada por Deus, e até mesmo se o mundo quiser casar, quiser ter um casamento, se não usar a Bíblia no sentido de que se não houver amor, se não houver perdão, se não houver princípios bíblicos, não vai funcionar. Vai ter divórcio. Entendeu? Independente se os caras são crentes ou não. Quem criou a família foi Deus, e a família só funciona do jeito de Deus. Você pega um casal de ímpio que está com 80 anos, 50 anos de casado, como é que vocês duraram tanto tempo? As respostas deles têm que ser umas respostas, pelo menos bíblicas. Talvez eles não fizeram para a glória de Deus. São ímpios. Mas tiveram que usar as ferramentas que Deus deu, porque senão a família não ia subsistir. Então eles tinham uma visão de família muito séria, muito boa. E bíblica, né? Em quarto lugar, eles tinham uma ideia de culto, né? Eles queriam reformar a liturgia, o culto.
como eu já comentei acerca do culto bíblico. E em quinto lugar, para a gente terminar aqui um pouco os alvos do puritanismo, o último alvo que eles tinham era a sociedade. Era o poder que Deus ele criou a sociedade também para a sua glória. Então eles criam do político cristão, eles criam do comerciante cristão, eles desenvolveram uma teologia do trabalho, uma teologia do político, uma teologia acerca da lei, de como a lei de Deus pode ser aplicada dentro da lei civil. Então esses caras, olha, a visão deles é maravilhosa. Lembra do que eu disse no começo? Não é só a minha vida para a glória de Deus. Deus deve ser glorificado por tudo, por todos, entendeu? Deus criou todo mundo para a sua glória. O ímpio pode ir para o inferno, mas ele foi criado para a glória de Deus. E ele vai ser glorificado, ele vai ser condenado, e Deus vai ser glorificado na sua condenação. Porque o alvo da vida dele é isso. Se ele não faz isso na vida, ele vai fazer na morte. Lembra dos 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú? Não glorificaram a Deus na sua vida, glorificaram na morte. Na sua morte o pessoal pensou, rapaz, Deus é sério, Deus é santo, Deus não é um Deus qualquer. Então se Deus ele é dessa forma, matou eles, Deus foi glorificado. A resposta de Deus para eles foi o seguinte: eu serei santificado naqueles que se aproximaram de mim. Ou vocês obedecendo minha lei, e o povo vendo que eu sou digno de ser obedecido, ou vocês sendo punidos. Porque dessa forma Deus vai ser mostrado ainda como digno de ser obedecido. Parece uma ideia, meu Deus, que ideia feia sobre Deus. Não. Se Deus não fizer isso, diziam os puritanos, Deus é injusto. Porque Deus é digno de ser glorificado. Você é digno de ser glorificado? Você não fez nada, você não criou nada. Então se Deus desse a glória para você, ele estaria sendo injusto. Ele é digno de ser glorificado, ele é justo. E se ele não se glorificar, Deus vai ser injusto. Então, eles tinham essa visão extraordinária de que família, igreja, pregador, sociedade foram criados para a glória de Deus, e você é chamado para glorificar a Deus em cada um desses pontos e para fazer com que esses pontos glorifiquem a Deus. Fizeram uma pergunta aqui. Eles queriam realmente tratar a igreja como casa do Senhor, não como palanque político. Verdade, viu? Pode ter certeza que eles... nesse ponto aí... E olha que na época era difícil, porque a igreja e o Estado estavam unidos e com o tempo foi separado, né? Mas eles ainda tinham muito essa visão, essa união entre igreja e Estado. Por exemplo, eu falei no começo que eu divido os puritanos em 2 formas. Primeiro, o que é o movimento puritano, e a segunda resposta é quem eram os puritanos. Então, o que foi o movimento puritano? Esse movimento de reforma. Agora, quem eram os puritanos? Aí, meu amigo, varia. Havia puritanos que eram presbiterianos, havia puritanos que eram batistas, como o famoso John Bunyan, havia puritanos que eram congregacionais, como Thomas Goodwin. Então eles variam, mas presta atenção, a ideia dos puritanos nem sempre era separar a igreja da Inglaterra. A gente fala desses caras sendo presbiteriano, batista, mas estava tudo dentro da igreja anglicana. Eles estavam tudo, a corrida era para reformar a igreja anglicana e transformar ela numa igreja presbiteriana, principalmente, né? Afinal de contas, foi eles, os presbiterianos, que ganharam na Assembleia de Westminster, mas ainda assim uma igreja estatal, ainda assim uma igreja do Estado. Deu para entender? Eles, beleza, vamos fazer aqui uma igreja presbiteriana, mas uma igreja presbiteriana nacional. Então ainda tinha muito essa ligação de política e igreja. Mas não tinha essa ideia de voto, não. Votem nesse, né? Teologia do político. Qual livro contém essa teologia? Tem um livro do Samuel Rutherford, chamado, se não me engano, Lex Rex, alguma coisa assim. É um livro, é um clássico puritano, principalmente sobre a visão política que os puritanos tinham. Não todos, eles eram muito... havia muita divergência entre eles, mas esse livro é o principal clássico, viu? Não temos em português. A editora Caridade Puritana ficou de nos entregar esse livro nesse ano, mas os caras sumiram, né? Não sei o que foi que houve com a editora Caridade Puritana, mas eles estavam preparando esse livro para nós. Agora só Deus para levantar outra editora, né? Mas esse é um dos livros que foi clássico, viu? Mas tem vários outros livros. Eles falavam bastante sobre política. Escreviam bastante, melhor dizer isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Então, partindo agora para a conclusão. Tem muita
muita coisa para ser falada, viu? Tem a guerra dos puritanos contra o rei, o parlamento contra o rei, a ascensão dos puritanos, Oliver Cromwell, a forma como os puritanos no final perderam praticamente tudo, mas isso aqui é só uma introdução ao puritanismo. Então, eu vou me resguardar aqui para a gente ficar dentro do tempo, tá? Indica livro dos puritanos, 10 pelo menos. Eita! Se você nunca leu nada sobre os puritanos, o primeiro livro que eu recomendo para você é esse livro aqui, ó. Santos no Mundo, os puritanos como realmente eram. Sempre quando alguém me pergunta, o primeiro livro que eu recomendo é ele, tá? A gente está fazendo estudos dele nas quintas-feiras, lá na comunidade Consciência Puritana. Toda quinta-feira, nós estamos agora no capítulo 2, e esse é um dos principais livros, o primeiro, né? Depois que você leu esse, você quer livro sobre os puritanos ou livro dos puritanos? Livro dos puritanos, né? Perdão, então. Gente, o livro dos puritanos você tem que ler baseado na sua necessidade. Porque é muito livro, é muito conteúdo. Por exemplo, vamos falar aqui. Um livro puritano sobre devocional. Comunhão com Deus Trino, do John Owen. Procura esse livro, Comunhão com Deus Trino. Que ele é um clássico, né? É um dos melhores livros já escritos, onde ele vai falar de como o cara pode ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É um livro denso, mas devocional. Você nem vai perceber o quão denso ele está sendo, né? Então, o primeiro livro que eu recomendo dos próprios puritanos é esse, Comunhão com Deus Trino. É isso que você está precisando, que nós estamos precisando. Não simplesmente ortodoxia, mas você foi criado para ter comunhão com Deus. Outro livro, esse na área da comunhão, devocional. Outro livro que você poderia ter dos puritanos, se você está interessado aí no ministério pastoral, é o livro Pastor Reformado, do Richard Baxter. Então, se você tem um interesse ou uma aspiração ao ministério pastoral, esse livro é o maior clássico dos puritanos que você poderia ler. É um livro muito prático, ele dá muito detalhe de como você pode fazer isso na prática, né? E ele também é muito incisivo, né? Ele fala muito ao coração. Isso para quem deseja ter um livro aí sobre o ministério pastoral. Vocês querem recomendação sobre algum tema? Se quiser, pode mandar aí. Também tem aquele livro do John Owen, né? Sobre tentação, né? Mortificação do pecado, eu acho. Algo relacionado a isso. Tentação e mortificação, se eu não me engano. A gente tem o menino, o John Owen, ele escreveu 3 tratados. Eu só vi esse 3 tratados uma vez aqui no Brasil, com o nome Triunfo sobre a Tentação, ou Triunfo da Fé. São 3 tratados. Um tratado sobre tentação, um tratado sobre o pecado e um tratado sobre mortificação. É muito bom, muito bom. É um clássico puritano também sobre pecado. Muito maravilhoso. Sistemático e indicaram aqui nos comentários também, né? Exato. Isso aqui, ó. Aqui sim, viu? Esse livro aqui eu consegui ler ele 2 vezes. Exato. A primeira vez que eu li esse livro foi em PDF. Então você não tem desculpa não. Um amigo comprou e me deu. Li a primeira vez em PDF. Quando eu consegui dinheiro, comprei físico, li de novo. E agora é só livro de pesquisa. Não vou mais ler do começo ao fim não. Agora eu dou uma estudada nos capítulos, mais leitura. Foi só essas 2. É muito bom esse livro. Não tem pra onde correr. Porque esse livro aqui, ele vai tratar em vários aspectos da teologia puritana. Tanto aspectos densos, como a questão da aliança, da justificação, os pactos. Como também os aspectos um pouco mais práticos, como teologia puritana no lar, oração e por aí vai. Outro livro muito massa também que vocês podiam comprar, se conseguirem, né? Ou parcelar 20 vezes aí no cartão, Paixão pela Pureza. Outro livro muito bom. Eu acho esse livro aqui muito bom porque ele não é biografia. Eles são pequenas biografias, mas principalmente de bibliografia. Ou seja, você pega aqui são quase 150 puritanos que eles vão falar aqui. E eles vão pegar, por exemplo, John Owen. Eles vão comentar sobre a vida de John Owen, vão dar alguns aspectos principais. E lá no final, eles vão dar vários livros do John Owen que são publicados recentemente. Então, por exemplo, você quer comprar um livro do John Owen e não sabe qual é? Você vai na bibliografia, que eles vão dar, por exemplo, um livro sobre o pecado, vai comentar o que o John Owen fala sobre isso, sobre catecismo, vai comentar o que o John Owen entendeu. Ele serve como um guia para os livros puritanos. Então ele vai mostrar os principais puritanos e os livros desses publicanos que estão sendo publicados hoje.
Ele serve como um mapa para quem quiser comprar conteúdo puritano e quiser ler uma sinopse antes, né, de comprar, para selecionar. Mas também é carinho, viu? Isso, né? Esse aqui eu ganhei de presente da minha esposa no meu aniversário, né? No ano passado ela me deu de presente. E o Teologia Puritana eu me dei de presente. Era o meu aniversário, né? Ganhei um, então eu também me presenteei com outro. Com certeza. Você investe aqui, meu irmão, na sua vida espiritual, na sua igreja. Você investe aqui em muita coisa. Você pode... A teologia puritana é massa porque, além dela te induzir teologicamente, ela é um ótimo guia de pesquisa para você ensinar outros também na sua igreja local, né? Você tem aí uma base legal para poder falar com outras pessoas. Então, Cauã, eu vou fazer meu encerramento por aqui, né? Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre os puritanos, que eu possa ter falado do jeito correto, né? Preparei aqui um esboço, acabei nem usando o esboço, fui lembrando, fui falando. E obrigado mais uma vez pelo convite. Se alguém tiver alguma pergunta ainda, fique à vontade. Passou de 1 hora, mas o Google Meet não fechou, né? Isso é maravilhoso. E é isso aí. Valeu. Amém, irmão, amém. Amém. Agradeço a todos que participaram. Também quero agradecer ao Felipe, viu? Como ele disse, é muito assunto para tratar, né? Então, vai se preparando que vai ter mais, viu? Amém. Aí pode ficar à vontade, é um assunto maravilhoso demais. Amém, amém. Amém. Esse assunto é muito bom, viu? Disseram que foram 57 minutos. Muito bom. Então, quero agradecer a todos que participaram. Deus abençoe a todos, viu? Eu peço ao Natan que ore para finalizar.